Bom dia, meus irmãos. Hoje, 15º dia de leitura bíblica. Espero que vocês estejam aproveitando essa jornada incrível em cima da palavra do Senhor e que Deus tenha revelado coisas profundas nos nossos corações. Amém? Nós vamos começar falando um pouquinho sobre a nossa primeira leitura que está lá no livro de Gênesis, no capítulo 15. O texto, então, começa com algo assim, para mim, muito precioso. Deus, ele se agrada da atitude de Abraão do capítulo anterior, lembra? Que Abraão reconheceu a vitória, entregando ali o dízimo para Melquisedeque. Ele reconhece com isso que a força e a vitória não veio do braço dele, mas sim da força do Senhor, né? E expressou isso, então, entregando o dízimo dele, né? Como uma adoração ao Senhor. O Senhor, ele se agrada dessa postura humilde de dependência de Abraão, de honra, né? E então faz uma promessa muito clara para Abraão. E Deus diz assim: Não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, eu sou o teu grande galardão. Mas é exatamente por causa dessa promessa que Abraão se lamenta. Não é que ele esteja reclamando, mas ele abre o coração com sinceridade ali diante do Senhor, sabe? Abraão, ele diz para o Senhor que mais do que todas as riquezas, as vitórias, o reconhecimento, né, o que Abraão realmente queria era um filho. E Deus havia já prometido para Abraão, né? E Abraão estava crendo, ele tinha fé nessa promessa. Mas até aquele momento o filho ainda não tinha chegado e ele estava com o coração entristecido por causa disso. Aqui a gente aprende que Deus, ele não se ofende com um coração sincero. A gente pode expor o nosso coração para o Senhor. A gente pode colocar nossa dor, assim como Abraão ali colocou diante do Senhor a dor pela espera, pela demora, pela expectativa daquilo que o Senhor tinha prometido e até aquele momento ainda não tinha se concretizado. A palavra diz que Abraão, ele creu e por causa da fé dele, essa crença foi imputada como justiça, quer dizer, aquilo iria acontecer porque Abraão creu, então não tinha como o Senhor voltar atrás. A fé de Abraão, ela não estava baseada só no que ele via, porque aos olhos humanos, um filho parecia impossível. Mas a fé de Abraão estava firmada naquilo que Deus tinha falado, na promessa do Senhor. Aleluia. Já lá no Salmo número 7, nós vemos então Davi, que foi o autor, né, deste salmo, com uma postura muito necessária nos dias de hoje. Ele confia que o Senhor é quem vai agir, é que o Senhor é o escudo e quem faz a justiça. Davi, ele entende que não precisa se defender sozinho, nem pagar o mal com o mal, sabe? Ele entrega a sua causa nas mãos de Deus, ele confia no justo juiz, ele descansa no Senhor, sabendo que é o Senhor que conhece o coração de todas as pessoas. Isso ensina que Deus, ele protege aqueles que andam com sinceridade. E quando nós confiamos nele, colocamos a nossa fé no Senhor, nós não precisamos viver em guerra constante, nos justificando, ou nos vingando. Não, nós podemos estar em paz, nós podemos descansar, porque quem nos justifica, quem é o nosso advogado fiel, quem luta as nossas batalhas, quem julga o nosso coração é o Senhor. Amém? Glórias a Deus. Na nossa, então, terceira leitura, que está lá no livro de Isaías, no capítulo 5, do versículo 17 ao 20, o Senhor traz um alerta, e um alerta bem sério. O perigo de inverter os valores, chamando o mal de bem e o bem de mal. Isso se fecha muito bem com o que a gente está vivendo hoje. Deus, ele pede para que a gente tenha discernimento espiritual, para que a gente não seja moldado pelos pensamentos desse mundo. Hoje o mundo diz, por exemplo, que o aborto é algo normal, quando a palavra de Deus nos ensina que é matar a vida dentro de um ventre. Isso é terrível, é algo muito ruim. Mas o mundo diz que é normal. O mundo também diz que o mais importante é a gente buscar a nossa própria felicidade, o prazer da carne, custe o que custar, basta a gente ser feliz. Quando Deus nos chama a viver uma vida em santidade, buscando a santidade. Hoje também tem uma exaltação nas orgias, na prostituição, nas drogas, na violência, né? Tudo isso é normatizado, é algo assim que fica comum e até exaltado nas músicas, por exemplo, no estilo de vida, nas roupas, tudo que o mundo está mostrando e oferecendo para nós é uma exaltação a essas coisas. Tudo é como se fosse exaltar
essas orgias, as drogas, a violência e normatizar, achar que tudo isso é algo normal. Mas Deus ele alerta que nós não devemos viver segundo o mundo, porque o Senhor nos ama e Ele quer o nosso bem. Ele sabe que aquilo que o mundo chama de liberdade, na verdade mesmo, nos escraviza. Escraviza a nossa alma, porque droga, aborto, orgias, violência, tudo isso a gente sabe o quanto traz prisão e escraviza a nossa alma. Já lá na nossa última leitura, então, que está em Mateus, no capítulo 15, Jesus confronta uma religiosidade. Sabe aquela religiosidade vazia, onde a gente só vai na igreja porque acha que precisa para não ir para o inferno? E aqui o Senhor deixa muito claro que não são os rituais que contaminam o homem, mas aquilo que procede do coração. Deus ele não se impressiona com a nossa aparência espiritual. Deus ele não vai ficar impressionado se tu não corta teu cabelo, se tu usa roupas que tapam o teu corpo inteiro, né? Se tu anda com a tua Bíblia debaixo do braço todos os dias, o Senhor não vai olhar para isso e se impressionar, porque o que importa para o Senhor é se tu está andando com decência, se tu realmente essa Bíblia que tu carrega, tu abre ela todos os dias, tu lê e tu ora. É isso que impressiona o Senhor, é a tua atitude sincera e não aquilo que tu quer aparentar para as pessoas. O Senhor, ele olha para o nosso interior e não para o exterior. Logo depois, os textos também apresentam uma cena muito impressionante. A mulher cananeia. Ela nem fazia parte, sabe, aos olhos humanos, assim, do povo da promessa, do povo de Israel. Ela não era da mesma religião, entre aspas, mas tinha algo que muitos religiosos não tinham. Ela tinha fé, uma fé genuína, uma fé verdadeira. Aquela mulher, ela reconhece que Jesus é o Cristo. Ela crê em Deus, no Deus de Israel, e ela insiste, mesmo diante das aparentes barreiras, né? Estava ali difícil, mas ela continua insistindo. A fé dela maravilha Jesus. E o Senhor faz todos aqueles questionamentos para ela, porque tinha uma multidão em roda olhando, na expectativa de o que Jesus vai fazer com essa mulher cananeia. O Senhor, no discernimento dele, na inteligência dele, ele faz com que as pessoas prestem atenção naquela situação, para que no final, através da fé dela, ela receba a cura que tanto precisava ir para a filha dela. E todo aquele povo pôde ver que uma mulher cananeia, ela, através da fé dela, recebeu a cura das próprias mãos de Jesus, que há pouco tempo antes tinha já curado e libertado tantas e tantas pessoas. Multiplicado o pão, né, e os peixes. Então esse é o nosso Deus. Ele faz milagres, prodígios, ele cura, ele restaura. Não só aquele que vive da religiosidade, mas aquele que tem o coração sincero diante do Senhor. Nós entendemos com esse texto que a fé que toca o coração de Deus não está ligada com rótulos nem com placa de igreja, mas a um coração que crê, se humilha, persevera, ora. É isso que o Senhor se importa. Quando nós estamos, quando nós conectamos todas essas leituras que nós acabamos de ler, a mensagem de Deus para hoje fica assim: que Deus ele se agrada de um coração sincero, que honra, que confia nas suas promessas, como Abraão, né? Que vive a verdade, que crê, mesmo quando o cumprimento ainda não chegou. Mas para a nossa vida hoje, isso nos ensina que nós podemos nos achegar a Deus com verdade, expor as nossas dores, nossas esperas, os nossos sonhos. A gente pode tirar as máscaras diante do Senhor, porque Ele nos conhece por inteiro. Ele valoriza a fé simples, perseverante, cheia de confiança. É isso que o Senhor quer. Agora vamos orar, meus irmãos, em cima de tudo que o Senhor falou aos nossos corações. Oh, amado Deus Todo-Poderoso, nosso Pai, nosso querido Deus, nós te agradecemos, Senhor, porque Tu és Deus que se agrada da sinceridade do nosso coração. Obrigada, Senhor, porque Tu vê a nossa fé, as nossas lutas, as nossas esperas. Oh, Deus querido, perdoa-nos, Pai. Perdoa-nos por todas as vezes que nós tomamos religiosos, Senhor. Muitas vezes vivemos só de aparência, Pai, mas distantes, o nosso coração distante de Ti, Senhor. Nos perdoa pela incredulidade, pelo medo, pela impaciência, às vezes, que toma conta, Senhor.
Oh, Deus, purifica o nosso interior, nos ensina a confiar nas tuas promessas. Nós te adoramos, nós te louvamos, porque tu és fiel, tu és justo, tu és misericordioso, Senhor. Nós te amamos pelo que tu é. Recebe a nossa adoração e o nosso louvor. Hoje nós te pedimos, Senhor, também provisão, assim como Abraão esperou o cumprimento da promessa. Nós também colocamos diante de ti as nossas necessidades, a necessidade de cada um que está conosco nessa leitura bíblica, nesse cronograma, Senhor. Supre todas as necessidades espirituais, emocionais, materiais, físicas. Então, cura, restaura, Senhor, fortalece a nossa fé e nos ajuda a perseverar, Senhor, mesmo quando a resposta parece demorar, Pai. Nós estamos aqui, nesse momento, diante de Ti, entregando nossa vida, nossa casa, nossa família, nossos caminhos, nossa saúde nas Tuas mãos. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glórias a Deus.